Uma mulher em meio a muitos homens na cobertura do futebol. É desafio e aprendizado a perder de vista. Com uma competência reconhecida no meio esportivo de Santa Catarina, o Câmara Debate de hoje recebe a jornalista Simone Malagoli. Vamos falar das histórias, trajetória e superações das mulheres no esporte. Está no ar o Câmara Debate de hoje. Jornalista Simone Malagoli, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Fernando, Eduardo, né? O Eduardo que a gente já trabalhou em várias emissoras já e hoje aqui participando com vocês. Estou bem feliz com o convite. Uma honra te receber aqui, dividindo a bancada comigo, o jornalista coordenador da TV Câmara de São José, Eduardo Fernandes. Ser uma mulher jornalista na cobertura esportiva ajuda, atrapalha ou não faz diferença, Simone Malagoli? Olha, em primeiro lugar eu posso dizer que não faz diferença. Aí em segundo eu posso dizer que ajuda. E em terceiro que atrapalha. Mas nessa ordem, né? Porque assim, ó, eu vejo que às vezes tem perseguições, tem xingamentos, mas da mesma forma que vem pra mim, porque o futebol é muita paixão, o torcedor é muito passional. Se o time tá bem, você é lindo, maravilhoso, tamo junto. Se o time perdeu, eles vão te xingar. Então, assim como me xingam, eles também xingam meus amigos homens, que eu vejo isso. Então, eu não vejo isso por ser mulher, por estar lá, por ser mulher. Eu vejo isso como ser uma jornalista no meio esportivo, né? Excelente. Mas eu acho, e eu acho que às vezes também facilita um pouco, porque mulher, às vezes, né, fica com aquela coisa, aquela peninha, talvez, ou então, assim, tem um pouco mais de amizade, ou que agradar, então você consegue algumas informações por ser mulher. Então, por isso que eu digo que, em segundo lugar, ajuda, viu? Em algumas coisas ajuda. Interessante isso, né? E bom, muito bom isso que a Simone falou, porque a gente mostra que tem que ter uma estrutura emocional e saber dividir as coisas. Porque muitas das vezes a primeira coisa que falam, né? Isso nas várias esferas, né? Em que se diz que há preconceito, a gente tem que saber dividir. Até onde isso realmente é um preconceito contra a mulher, até onde é um preconceito comum no esporte, uma atitude, um comportamento comum no esporte. Seja homem, seja mulher, há realmente essas reações, né? E é diferente, Fernando, porque assim, a gente que não é mulher, né? A gente às vezes fica naquele pensamento, a mulher sofre preconceito, enfim. Mas às vezes a gente fica pensando assim, pô, será que realmente as mulheres sentem isso? Porque a gente não tá na pele delas, né? A gente acha que está ou a gente acha que não está, mas a mulher que vive é que pode dizer melhor do que a gente o que é. Sem dúvida. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, que assim, a mulher é muito mais cobrada no caso de algum erro, né? Quando você fala alguma informação incorreta, muitas pessoas, muitas não, vamos colocar alguns poucos ali, o lugar de mulher não é no futebol, porque falou alguma coisa incorreta. Então eu sempre falo, quando vem meninas, né, conversarem, pedirem conselho, eu falo, estudem e estejam, tipo assim, sabendo do que está acontecendo, e você tem que estar lá e saber o que está falando e gostar do que está fazendo, porque você tem que acertar, porque um erro, ele pesa mais para a mulher do que para o homem. Às vezes o homem comenta alguma coisa, o pessoal nem dá bola para o erro, ou é opinião. Mas se a mulher que fala algo errado, aquilo ali fica marcado. Aí sim, daí o pessoal vai dizer, lugar de mulher. Daí vem aquele lance do machismo, assim, sabe? São poucos os casos, mas o erro, ele é mais pesado para a mulher do que para o homem. Nesse sentido, é sim, sabe? Mas não vejo, assim, um preconceito de ter uma mulher fazendo futebol. Eu acho que já melhorou bastante, né? Tem muito que melhorar, mas eu acho que as mulheres também precisam gostar de futebol. Eu sempre falo que a gente, né, pelo menos a minha faixa etária, a gente inicia ali a nossa vida brincando de boneca e os meninos de bola. Claro que está mudando muito isso. Então, automaticamente, os homens se interessam mais por futebol do que as mulheres. Então, no meio esportivo, para trabalhar, vai ter mais homens do que mulheres. Então, hoje as mulheres estão gostando um pouco mais, mas eu acho que espaço tem. Até às vezes falta. Eu trabalho em emissoras que às vezes precisa, poxa, a gente precisa uma mulher. E para buscar essa mulher, sabe? Não é tão fácil como homem. A gente sabe, né, no nosso meio quanto tem, né? E tem oportunidade, sabe? Tem oportunidade para quem sabe, para quem entende, para quem quer e gosta. Quando e se a gente faz, não sabia, a gente não tem noção disso, né, A gente Fernando? não tem noção disso. Agora, e a questão aí que a Simone fala mais uma vez é a seguinte, né? Quando nós vamos para ofensas,
nós, seres humanos, que certamente você, Eduardo, a Simone, eu, enfim, todos que estão nos acompanhando, já ofenderam alguém nessa vida, né? E se nós formos aqui colocar no papel ou fazermos uma discussão sobre as ofensas sempre vão partir para questões pessoais. E características físicas são aproveitadas quando se faz ofensa. No caso das mulheres, aí descamba para essa questão do preconceito, do machismo que a Simone falou. Se aproveitam disso, aflora o machismo, né? E a Simone deve ter ouvido muito isso, que mulher não entende de futebol. Que é algo, uma imagem assim que eu acho deplorável, sabe? Pois a Simone bota no bolso. Tem muita mulher que entende muito mais de futebol do que muito homem, cara. Verdade. Aí eu que convivo com a Simone e trabalho com ela, eu sei como é. Sabe, Eduardo? Próprias amigas minhas, assim, eu tenho muitas amigas. A maior parte de amigas minhas não entendem de futebol. Daí eu falo, impedimento. Elas querem entender o que é um impedimento. Como tem alguns homens também, claro que poucos, que não entendem de futebol. Às vezes, se eu tô num lugar, assim, que as pessoas não sabem que eu trabalho, se eu comento alguma coisa, é impedimento, isso aí não foi falta. Daí as pessoas até olham assim, olha, ele entende futebol. Porque hoje em dia, o homem entende muito mais do que mulher, mas tem muitas mulheres que entendem mais que homens. Claro. É igual a gente colocar homem na cozinha. Tipo assim, tem um monte de homem que não sabe fritar um ovo, daí vai fritar, a gente nem vai falar, sai daí, sai, teu lugar não é aí. A gente brinca com o homem também, assim como o homem brinca com a mulher, não entende nada de futebol, sabe? Se for brincadeira, tudo bem. Às vezes tem umas coisas mais sérias que já aconteceram com algumas mulheres, que daí não pode, né? É uma questão cultural que eu acho que pouco a pouco vai começando a ser vencida. O que é importante a gente sempre destacar é a competência. Tem competência para fazer, para desempenhar a função e acabou. Tem um outro preconceito também que a gente observa bastante, a Simone já deve ter experimentado isso, porque a Simone já trabalhou em várias rádios. E eu, inclusive, quando comecei no rádio, e a minha escola foi o rádio, e é o rádio até o dia de hoje, porque a gente não para de aprender, está sempre aprendendo, eu comecei aonde? Na Rádio Guararema, lá do César Souza. Na época, a Simone Malagoli, se eu não estou enganado, já trabalhava lá, já estava lá, eu fazia a produção do Hamilton Reginaldo às 6 horas da manhã. Saía do Ribeirão por volta de 4h30, 5 horas da manhã, para dar tempo de chegar aqui em Barreiros, na Rádio Guararema, para fazer a programação do Hamilton Reginaldo. Bom Dia Guararema, que hoje não é mais Guararema, agora é a Massa FM, mas continua na rede Guararema de rádio, né? Então a Simone já trabalhou por muitas rádios. E a Simone já certamente ouviu muitas das vezes, Simone, você tá aí nessa função, sabe por quê? Porque você saiu com alguém aí da rádio, por isso acabaram arrumando uma boquinha pra ti aí. Deve ter ouvido bastante, né, Simone? Tem, Fernando, tem bastante. O Miguel Livramento é que costuma falar, porque o Miguel, no meio do futebol, quem ele colocou foi o Miguel. A primeira oportunidade que teve é o Miguel. E o Miguel fala de alguns casos assim, que daí depois que ele saiu, foi pra outra emissora, vamos chamar a Simone. Não, a Simone é tua, casquinha, sabe? O pessoal fala. E eu não ligo, não tenho problema nenhum, porque não fico brava com essas coisas. Mas você não liga, Simone? Não ligo. Sabe por que você não liga? O pessoal fala. Porque te sobra competência. Essa que é a realidade. Eu estudo bastante, Fernando. Eu estudo muito. Assim, eu não sei tudo. Eu também não sou aquelas pessoas que vivem de futebol. Não, de jeito nenhum. Eu gosto de viajar, gosto de fazer minhas coisas. Acompanho o futebol, mas não sou aquela vidrada em futebol. Mas quando eu vou fazer um jogo, eu estudo muito. Eu estudo tudo. Porque a gente não lembra de tudo. Eu não tenho a memória do Miguel Livramento para lembrar de tudo. Porque o então, Miguel é uma enciclopédia, bastante, né? Então tem que estudar, tem que saber, tem que entender, claro, né? Então, eu não ligo não quando eu falo isso, mas tem bastante. Como tem? É o que mais tem. Desculpa. Não foi nada. Eu que não sou da cobertura jornalística esportiva, né? Da cobertura do esporte, mas tem o Eduardo aqui, estou sempre acompanhando, eu observo o quanto o Eduardo estuda ali antes da partida, né? Às vezes 2 dias antes, um dia antes, ele está lá. Vendo vídeo, pegando as informações, anotando. Então, às vezes, quem ouve o rádio fica pensando assim, rapaz, o cara sabe tudo. A Simone Malagoli sabe tudo do jogo, dos jogadores, da história e não sei o quê. É um estudo, né, Simone? É estudo, até porque assim, vai mudar de jogo para jogo, porque assim, a gente vê, chegaram 3 jogadores diferentes no Figueirense. São jogadores novos, jogadores que jogavam em times que a gente não acompanha, no interior de São Paulo, sabe?
você não acompanha, então você não é obrigado a saber do jogador, você tem que pesquisar. Hoje em dia a internet está aí para ajudar a gente. Então você vai nas fontes certas, você vai estudar, você vai fazer as suas anotações e você vai passar uma informação certa, correta para quem está te ouvindo. Mas você não conhece a pessoa, você não acordou sabendo quem é o jogador, quantos anos que ele tem, que posição que ele joga, como que ele gosta de jogar, sabe? Então, assim, você tem que estudar para isso. Então, cada jogo é um jogo, cada dia é um dia. Viver de futebol é viver o tempo todo se atualizando, não é uma coisa que você aprende a história, que você aprende, ficou ali na cabeça e você não vai se aprofundar mais. Não, o futebol ele vai mudando todo dia. Então, por isso que tem que estudar. Eu não vou saber tudo agora, mas se me disser, Simone, você vai fazer o 15 de Piracicaba contra o São Caetano. Eu vou estudar sobre o 15 de Piracicaba e sobre o São Caetano. Hoje, se me perguntar, eu não sei. Mas daí eu vou estudar para poder fazer o jogo, entendeu? Isso é comprometimento e esforço, né? E a gente enfrenta muita dificuldade, porque principalmente em Série B, né, se tratando de Série B do brasileiro, às vezes a gente vai procurar na internet alguma informação e a gente não acha. Não tem absolutamente nada. A gente tem que ir atrás de um jornalista da cidade pra gente perguntar algo e às vezes o jornalista não acompanha o time e a gente fica de mãos atadas. A gente às vezes tem que se desdobrar, a gente tem que fazer milagre pra descobrir algo do outro time, mas nunca fica sem, sabe? A gente tem que ir atrás. E é o que diferencia o repórter, né? O jornalista esportivo, né? Eu já, assim, é difícil a gente falar de outras pessoas, da nossa categoria, enfim, mas eu já convivi com pessoas que às vezes chegavam no estádio, né? Na época que a gente podia ir no estádio, podia frequentar o gramado, né? Hoje, por conta da pandemia, a gente não tá podendo, infelizmente, né? Porque isso dá, eu acredito que com a Simone também, mas dá muito prazer de estar no gramado. Nossa, de estar morro vendo de saudade, ambiente. morro de saudade. Dá uma saudade enorme, assim, de lembrar que até 6, 7, 8 meses a gente estava podendo pisar no gramado e compartilhar ali do mesmo ambiente, mas enfim, a gente sabe que é o novo normal, a gente tem que respeitar e tem que se cuidar. Mas assim, eu já convivi com muitos repórteres que chegavam no estádio, não sabiam quem era o árbitro da partida, não sabiam quantos jogadores estavam fora, não sabiam qual era a posição que o time estava na tabela de classificação, e isso prejudica não só o ouvinte, prejudica o trabalho da pessoa, prejudica diversos lados, sabe? Não valoriza realmente o trabalho que a pessoa está exercendo e aquele clube que leva tantas e tantas pessoas atrás durante toda uma vida, né? Sem sombra de dúvidas. Simone Malagoli, você já sofreu muitos preconceitos, você falou agora há pouco, né? Tem algum mais grave que você sofreu e você acabou, assim, levando mais em conta, te machucou, te constrangeu mais no futebol? Olha, eu costumo dizer que nesse tempo que eu estou trabalhando, eu posso dizer assim, 2 casos que eu lembro, que eu conto, assim, desse negócio por ser mulher e por estar lá. Uma vez eu fui fazer uma final que era Criciúma e Chapecoense, eu acho que isso foi 2007, se eu não me engano, faz um tempinho. E aí, aqui em Florianópolis, no caso, naquela época, eu fazia repórter de torcida. Eu ia no meio da torcida, entrevistava torcedores. Então, aqui o pessoal já conhecia, então já respeitava, entrava no meio dos torcedores sem problema nenhum. Aí, quando eu fui fazer em Criciúma, aí que eu fui no meio da torcida, tipo, que o pessoal não tinha ainda, né, esse costume de ter uma mulher lá fazendo entrevista e tal. Aí o pessoal, tipo, começou a não... preconceito, mas chamar gostosa, não sei o quê, né? Mulher, aquela coisa, né? Porque estão lá todo mundo, um monte de homem junto, né? Bebendo aquela cervejinha. E aí, ao invés de eu ficar brava, eu fui no meio dos que estavam fazendo isso, no meio da organizada ali mesmo, mas no meio dos chefões, e fui lá, cumprimentei todo mundo, e aí, beleza, então não sei o quê. Me respeitaram o jogo inteiro. Então, assim, ao invés de eu ficar brava e ficar de cara feia e sair, não, eu fui lá, me apresentei, beleza, me respeitaram o jogo inteiro. E aí teve um outro caso também, que foi numa final do Catarinense, foi o ano passado, na final do Catarinense, que daí os torcedores invadem o gramado, né? E nisso, eu não vou dizer que foi torcedor do Avaí, porque pra mim, tipo, eu não vou generalizar, um boçalzão foi lá e passou a mão. No que eu gritei com ele, os outros já foram pra cima dele. Então, assim, nesses anos todos que eu trabalho, são os 2 casos que eu lembro, assim, que me marcou mais, foram esses 2, assim, sabe? Graças a Deus eu não tive problemas maiores, assim, não tive. Limite, né? Mas esses 2 são os únicos. Mas também, eu não vou generalizar o torcedor, né? Foi um idiota lá, só que os outros já foram tirar satisfação com ele já deram um cala-boca nele. Sabe, Fernando, que a gente... Tomou o que merece, né? Passou das contas, né? Pelo amor de Deus. Contas. Ficou barato ainda, mais longe ainda. Mas assim, Fernando, sabe que a gente, na nossa profissão, você, a Simone, a gente enfrenta alguns
algumas barreiras, né? A gente já falou de algumas e tem outras que hoje, eu vou falar, a Simone vai rir, quer ver? Muita gente chega pra gente e fala assim, você é havaiano, você é torcedor do Figueirense. Sim. Porque assim, hoje, todo mundo sabe que quase todo mundo, pelo menos, que trabalha no meio de jornalismo esportivo tem um clube de preferência, seja daqui ou seja de fora. Hoje, a gente já leva muito mais tranquilamente essa questão, mas isso é algo que nos persegue há muito tempo. E hoje a gente vê muito mais jornalistas mostrando os clubes que eles torcem, né? E não tendo problema nenhum. Claro que tem sempre um ou outro que vai falar, porque aquele é havaiano, porque aquele torcedor do Figueirense, porque isso, porque aquilo. Mas hoje eu acredito que a gente já leve bem mais tranquilamente isso, né, Simone? Cara, mas é muito, né? Agora mesmo a gente está trabalhando, né, na VEG e eu tenho contato agora direto com os torcedores que eu faço a interatividade. E é assim, de todo mundo que eles falam lá da mesa. Havaiano secador, Figueirense secador, todos, né? Tipo, no mesmo comentário tem um chamando de havaiano secador e outro Figueirense secador. Vocês têm que decidir o que é, né? Eu vou dizer que sim, claro, eu sempre gostei de futebol. Na minha infância, adolescência, tinha meu time, só que hoje eu posso dizer de verdade, de coração, principalmente assim, vou dizer, a gente torce para os times daqui, que é os times que a gente trabalha, a gente precisa que os times estejam bem para a gente continuar trabalhando bem. Quem quer fazer uma Série C? Quem que prefere fazer uma Série C do que uma Série A? Então a gente quer que os dois times estejam bem na Série A e ganhando, e jogando com o Flamengo, e jogando com o Corinthians, e fazendo jogos bons, porque assim acaba nosso trabalho se a gente não torcer a favor dos times daqui, se a gente não apoiar os times daqui e de verdade, de forma genuína, torcer para os times daqui, eu vou estar mentindo que eu não torço, eu torço para os dois. E tem gente que não acreditam nisso, porque a gente precisa que os dois estejam bem para a gente poder trabalhar bem. Então, assim, dúvida. E outra coisa, a gente também convive, hoje eu não estou indo, né, no dia a dia, mas muitos anos eu passei indo no dia a dia, tanto de Figueirense quanto de Avaí, e você conhece desde o tiozinho lá da frente, que é torcedor apaixonado, que serve o cafezinho, que cuida da portaria, até o presidente. Então você vai torcer contra os seus amigos, as pessoas que você gosta, que está no dia a dia, vai torcer contra essas pessoas? Não vai. Exato. Então, automaticamente, ao longo dos anos, você vai perdendo o lado torcedor e você vira profissional, claro, mas também na amizade, torcer para as pessoas que você conhece e profissional, torcendo para que eles estejam bem, que você também vai estar bem. É a manutenção de todos esses trabalhos, né? No fim das contas, é isso que nós pensamos. Além dos amigos que trabalham na imprensa e a manutenção deles, né, Simone? Também a manutenção daqueles que lá trabalham, fazendo as mais diversas, necessárias e imprescindíveis funções. Se a gente tem necessidade, se a gente precisa levar o nosso alimento para casa, imagina essas pessoas que trabalham lá e que têm uma renda muito menor do que a gente, às vezes, e precisa levar para casa mais sustento ainda, ou às vezes tem 3, 4 filhos, né? Então, eles precisam mais do que a gente, às vezes, até. Mas tem muita gente que não entende isso, não, Eduardo. Não entende. Você vai falar, você vai explicar. Já me perguntaram também, eu tive um tempo também na ressacada lá fazendo a locução de estádio, me perguntava, você é havaiano? Eu dizia, eu sou havaiano, mas torço também pro Figueirense, porque o Figueirense se dê bem. Claro. Coisa boa a gente ver um clássico na ressacada, um clássico lá no Scarpelli, ver os dois se enfrentando, casa cheia. Isso é importante para a nossa profissão, é importante para a região. Uma situação até interessante, Fernando. Eu até 14 anos, eu frequentei durante uns 5, 6 anos, por influência do meu pai, de amigos próximos, o estádio Orlando Scarpelli, o estádio do Figueirense. Eu ia assistir os jogos inclusive mais próximo da tua casa? Exatamente, é mais próximo da minha casa. Só que eu trabalhei por 4 anos consecutivos como repórter esportivo do Avaí, como setorista do Avaí. Lá dentro, eu ganhei admiração, respeito de todo mundo que trabalhava lá. O Marquinhos, por exemplo, que é um dos maiores ídolos, se não o maior da história do Avaí, me respeitando e sabendo que até 14, 15 anos eu era frequentador do estádio Orlando Scarpelli, eu gostava do Figueirense, só que isso não muda o profissionalismo que a pessoa tem. E por isso que eu consegui o respeito do Marquinhos, por isso que eu consegui o respeito de muito torcedor havaiano, que durante todo esse tempo, inclusive, muito torcedor do Figueirense que não me conhecia achava que eu era havaiano, né? Porque eu só fazia jogos do Avaí, porque às vezes na hora do gol o torcedor do Avaí gosta de ouvir talvez algo mais emocionante, eu acabava fazendo dessa forma. Então eu era taxado por torcedores do Figueirense como havaiano, mas não sabendo da minha história até eu entrar no jornalismo, sabe? Então é muito engraçado essas histórias do futebol, e quem vive o dia a dia, quem viaja, a Simone sabe muito bem disso também,
a gente acumula muita história e muita curiosidade, assim, pra contar, sabe? Imagino. Que às vezes acaba não vindo na mente na hora, mas depois, com certeza, a Simone vai acabar a entrevista e vai falar, poxa, tinha uma história que eu passei tal dia que podia ter contado, eu não lembrei na hora. Quando desliga a câmera é um espetáculo, né? Porque surge de história que a gente começa a lembrar. Mas tem umas que a gente pode até lembrar, mas não pode contar. É verdade, é verdade. De viagem, principalmente. É verdade, é verdade. Ia dar uns 3 programas. Daria sim. Simone Malagoli, as competições que você já cobriu, as competições que você já foi, conta um pouco pra gente. Olha, então, no futebol, né, a gente acompanhou, a gente faz bastante campeonato brasileiro, campeonato estadual, Copa do Brasil, até Sul-Americana a gente já fez, né, aqui, tomara que a gente faça mais, umas Libertadores, né, quem sabe, mas daí, isso no futebol, né, quando eu trabalhei na Band, que na Band lá, eu passei 12 anos no total, né, desde que eu comecei lá, nas várias funções que eu desempenhei lá, e lá quando eu fazia o programa esportivo, a gente fazia a cobertura de outros esportes também, outras modalidades, né? Entrevistava as pessoas daqui, os atletas de outras modalidades. Então, assim, lá eu fiz bastante coisa. Atualmente, né, até no início do ano, antes da pandemia vir, eu estava fazendo também o vôlei, né, a Liga Nacional para a TV Cultura, né, para o Nacional, estava cobrindo jogos da PAN Blumenau. Então, tipo, fazendo esses dois. Mas daí cabe naquilo, né? A regra do vôlei, para fazer uma transmissão ao vivo, eu tive que estudar muito para saber, porque é muito diferente do futebol, as substituições, ali a forma que dá, a inversão, coisa que eu nem sabia que existia, porque você às vezes está acompanhando na TV, você nem percebe a inversão. Sabe o que é inversão, sabe? Então, assim, eu tive que estudar tudo para poder fazer. Então, por isso que eu falo, né, da gente estudar. Mas o meu forte, no caso, né, quando eu trabalho já a minha vida inteira, desde que eu comecei e não parei, foi o futebol, né? O futebol é o máximo, assim, mas já fiz outras modalidades também. O vôlei é muito gostoso de cobrir também. Gosto bastante do vôlei, assim, é uma modalidade bem bacana pra gente fazer. É legal, mas é difícil. Direto no futebol. É difícil. O Eduardo agora, o pessoal, às vezes, tipo assim, ó, por causa das 5 substituições, às vezes tem 2, 3 ali na beira do gramado, já fica confuso, tu imagina o vôlei. O vôlei é uma loucura porque sai e vai e vem um monte de jogador, às vezes é uma leva de jogador que entra e sai que tu se perde, sabe? Tem que estar bem atento para fazer o vôlei. Assim, ó, eu adoro quando os 2 técnicos inventam de fazer 3 substituições juntas. Aí são 6 na mesma hora. Nossa, dá uma salada de fruta. São 12 atletas, né, Dudu? Dá muita coisa. 6 entrando, 6 saindo, é muita coisa para pensar em tão pouco tempo. Porque rápido, né? Às vezes no meio das 6 substituições tem um ataque de um time, aí não pode interromper, aí é muito trabalho, cara. Assim, com essas mudanças, né, que aconteceram, a gente tem que se adaptar também. Desafiador, Daqui a pouco a gente se acostuma. E a gente, né, Fernando, Eduardo, a gente não tá indo pro estádio. Quando você tá no estádio, você já vê quem vai entrar. Você já vê porque você fica atento, tá com o olho na missa, outro no padre, você tá vendo o jogo, mas já tá vendo ali a movimentação no banco. É o assistente que vai lá chamar o jogador, ele já vai lá tirando o colete, tu já fala, ó, vai mexer, daqui a pouco vai fulano entrar. E aí você já vê a placa levantando quando está no estádio. Agora, a gente fazendo futebol da forma que a gente está fazendo agora, que a gente assiste pela TV para poder transmitir, é difícil, porque a TV não mostra ali, às vezes, subindo, né, a placa, ou os jogadores já conversando com o técnico. No estádio é muito mais fácil, né? Então, essa regra veio durante a pandemia, a gente não sabe, mas se continuar nessas 5 substituições, a gente estando no estádio, repórter competente assim, já vai ver antes, não vai ter problema. É verdade, é verdade. Ô Simone, quem são os teus ídolos no esporte? Digo, não só no futebol, mas que com o tempo assim te motivaram a cada vez mais acompanhar o esporte, enfim. E se tem algum profissional assim que tu se espelhe, independente se seja homem ou mulher, tem alguém que seja a tua inspiração no meio do jornalismo e alguém que você tenha como ídolo no esporte? Tem um ídolo que infelizmente já faleceu, que é o Kleber Santana, e graças a Deus eu falei isso para ele em vida, que eu sempre admirei muito, muito, muito ele, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E eu posso citar uma passagem dele assim, quando o Avaí estava levando aqueles 4-0 na ressacada contra o Figueirense, o único que parou para falar com a gente, que era sempre de praxe, ele passar, cumprimentar todo mundo e conversar. Não estou falando isso porque ele faleceu, porque realmente eu sempre deixei isso muito claro, que eu sempre fui muito fã dele como pessoa, de tratamento com a imprensa, independente se o time ganhava ou perdia
ele estava lá, não deixava a imprensa no vácuo, como tem muitos jogadores que fazem. Então, assim, o Kleber Santana é um ídolo para mim, com certeza. E no meio esportivo, claro, Renata Fã, para mim, é ícone, assim, sabe? A mulher entende muito de futebol, é linda, poderosa e tá ali no meio dos homens a vida inteira, debatendo igual, falando igual, né? Colorada, ela, assim, ela fala e sofre, né, muita perseguição por conta disso também, mas desde o início ela falou. Então, para mim, assim, a Renata Fã e de jogador o Kleber Santana, que continua, né, sendo meu ídolo, porque ele, com certeza, muitos jogadores deveriam se espelhar nele. Hoje a gente tem alguns jogadores, assim, que eu já se aposentou também como jogador, mas o Fernandes é um que vai na mesma linha. Hoje o Betão, do Avaí, também vai nessa mesma linha, assim, sabe? Eu acho que tem alguns, assim, que sobe muito para a cabeça, que às vezes não tem nem metade do que esses que eu citei aí tem, e se acham os malas, passam com o narizinho empinadinho, não dão nem bola para a imprensa, tipo, tomou um gol, já passam direto, não falam com a gente, sabe? Tipo, eu acho um pouco de falta de respeito com o profissional que está ali. Então, eu acho que esses jogadores que eu citei, principalmente o Kleber Santana, assim, sempre foi meu ídolo. Isso é maravilhoso. E os torcedores, no fim das contas, gostam. É claro que tem alguns que têm aquela opinião assim, jogador tem que ser bom em campo. O resto não importa. Nós aqui, Simone Malagoli, Eduardo, vou me atrever aqui a dizer, mas temos praticamente a mesma idade. Aí o que acontece? Nós temos uma outra mentalidade já. Os mais jovens às vezes não entendem isso. O pessoal com mais idade vai entender perfeitamente. Nós defendemos sempre o quê? O jogador que ele seja bom de campo, bata um bolão, e também do lado de fora do campo. Também faça isso. E Betão, como a Simone falou, ele é o reflexo disso. Você vê o cara extremamente bom para conversar, educado, né? E esperamos sempre isso. Agora tem uns malas realmente que sobem para a cabeça, que é algo terrível. Na verdade, e o torcedor, você pode ver, né? O vídeo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que às vezes a gente vê que ele em campo bate um bolão, melhor do mundo, e fora do campo também, muitas das vezes, tem gestos que são gestos que viralizam, ações que viralizam. E assim, é porque na verdade muitos jogadores não entendem o sentido da gente estar ali. O microfone do repórter ali nada mais é do que um meio-campo entre o jogador, o clube e a torcida. Ele não está dando uma entrevista para o jornalista, ele está dando uma entrevista para a torcida dele. E muita gente não entende isso. E tem gente que chega a passar um ano no clube, às vezes é jogador titular e não conversa com a imprensa. Não dá um oi, vira o rosto quando passa. E a Simone lembrou muito bem de casos ali, e o maior deles é o Kleber Santana, e eu tive o prazer de conviver com o Kleber Santana também na ressacada. Depois ele passou na Chapecoense, e aliás, a semana que a gente está gravando esse material, Fernando, completa 4 anos da tragédia da Chapecoense. Né? 4 anos. Então, é só para se lembrar, né, que a gente perdeu pessoas próximas. Eu e a Simone, nós perdemos companheiros nossos de imprensa. O próprio Kleber Santana, que era uma referência para a Simone, que também era uma referência para mim, que eu sei o quanto ele era pai de família, o quanto ele era responsável. André Podiak, né? André Podiak, meu irmão de família, de alma. Pessoal que naquela tragédia acabou se perdendo, né? Verdade, fato. Eu estudei, inclusive, com o André Podiak. Eu acho que a Simone Malagoli chegou a estudar com o André Podiak, Simone? Não estudei, mas convivi muito com o André. Conviveu. Meu Deus, saudade, assim, do André. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, que até o Eduardo falou agora na data, mas ontem o meu celular, ele deu pane, deu PT e apagou tudo. E uma das coisas que me deixou muito triste é que eu tinha a conversa do Podi ainda. Eu tenho. Engraçado, né? Sempre sorridente, né? E aí foi a coisa que eu fui olhar que eu fiquei muito triste de ter perdido. 2016, minha conversa que eu tinha com o Podiak, eu vi essa semana também, assim, Podiak era meu irmão de infância, né? Cara, fantástico, cara. Eu me lembro que assim que ele chegou na universidade, eu tive a oportunidade de começarmos juntos na primeira fase do curso de jornalismo. E desde o primeiro dia, cara, muito ligado com o esporte já sabia exatamente, nós muitos ali perdidos, não sabíamos exatamente o que a gente queria, e o Podiak queria sim seguir para a linha esportiva e fez isso ao longo de todo o curso. Falei que até 14, 15 anos eu ia no estádio Orlando Scarpelli com o Podiak. Com o Podiak, veja só. Pra você ver, e o jornalista que ele virou se tornou, e quando ele saiu de casa, isso é uma conversa com a mãe dele, que faz um tempinho que eu não converso com ela, mas eu convivi muito tempo na casa dele. Mais idosos, né? E assim, eu conversei, a mãe dele falou, mãe, tô saindo de casa pra realizar um sonho meu, fazer um jogo internacional, sabe? E ele foi, né, e enfim, ele tem uma história maravilhosa, linda, que deixa como exemplo para todo mundo. Tava numa ascensão incrível, né? O Podiak era Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente que fica por aqui
vai aprendendo bastante, é claro, pedindo sempre muita sabedoria para a gente poder valorizar esses grandes talentos, não apenas quando vão, né? Principalmente em vida, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Valorizando o talento da Simone Malagoli, entrevistando ela, valorizando sim as mulheres no esporte, né? A competência das mulheres. Simone Malagoli, fala pra gente do teu sonho no esporte. O que você pretende aí, de repente, cobrir no esporte, que você não fez ainda? Fernando, olha, muita gente, essa semana ainda recebi uma mensagem assim, você deveria estar em tal emissora grande aí, nacional. Daí eu falei assim, olha, a minha realização pessoal já aconteceu, já fiz programa no Nacional, já entrei com Renata Pan, com Milton, com o pessoal, o Neto, sabe, tipo, Denilson. Já entrei no Nacional, eu já dei check na minha vida. Eu não almejo mais isso. O que eu almejo, Fernando, Eduardo, é estar perto da minha família, é estar feliz. Hoje a gente está trabalhando lá no Grupo VEG e eu posso citar principalmente esses últimos dias, que não tem emissora que eu trabalhei que fosse assim, sabe? Tipo assim, a gente ter problemas de saúde com familiares, tá? E eles ficam em casa e ter amigos que dão conta do nosso. O Eduardo ficou no meu lugar esse tempo. Hoje o Paulo Branco está narrando 2 jogos. A gente teve 2 jogos, um seguido do outro na sexta e na segunda-feira. E ele narrou os 2 na sequência. Pode deixar, eu faço. Então, assim, é difícil a gente ter uma equipe tão legal. Então, para mim, o mais importante de tudo não é tô no Nacional. Às vezes é só ilusão. Você ganha mal, você, tipo, às vezes não é respeitado, você é cobrado muito. E para mim, a minha saúde mental e ter amigos, ter pessoas legais do meu lado e estar perto da minha família é muito mais importante. Então, hoje, assim, eu digo, eu tô trabalhando no melhor lugar. Porque, assim, a gente vê, essa semana mesmo, eu tava pensando nisso, assim, cara, é difícil ter uma empresa, assim, que não fica em casa, fica cuidando da tua mãe. Eu tive problema com a minha mãe infelizmente pegou Covid, só que, graças a Deus, está bem. Fica em casa cuidando da sua mãe. O Sérgio Murilo agora está com o pai hospitalizado, fez uma cirurgia. Fica em casa cuidando do teu pai. A gente dá um jeito aqui. Tanto de cima, vem de cima, quanto os nossos amigos. Pode deixar, a gente vai dar jeito, a gente vai conseguir fazer. Então, assim, isso para mim é o mais importante, sabe? Eu não almejo, tipo, eu quero ir pro Rio, eu quero ir para São Paulo, Não. Eu quero viajar o mundo, quero conhecer o mundo, mas trabalhar, hoje eu estou muito feliz, muito satisfeita. Eu já fiz o que eu queria, já trabalhei no Nacional, já apareci em rede nacional, tá tudo certo, já dei check, não precisa mais, entendeu? Tô feliz, quero estar feliz. Inclusive viagem, eu sei que é um hobby aí da Simone Malagoli. Blogueirinha de viagem, blogueirinha de viagem. Tô sofrendo de não poder viajar durante a pandemia, ô coronavírus safado. Ô Simone, você já viajou para onde, Simone? Fala pra gente. Olha, Fernando, de países, eu viajei para 17 países, né? Então, vamos fazer outro Câmara Debate, porque não vai caber só nesse. Só aí já dá mais alguns programas, hein? Mas eu já fui, já repeti alguns também, né? Tipo, os países que eu mais fui foi da Europa, mas daí a América do Sul também fiz, né? A América do Norte também. Ia para a África agora, para o continente africano pela primeira vez. Minha viagem era em junho, no meu aniversário, ia para a África do Sul. Aí tive que adiar esse sonho. Mas, assim, bastante países da Europa, Estados Unidos já fui também algumas vezes, aqui na América do Sul também, e é maravilhoso. Viajar é o melhor investimento, eu sempre falo para todo mundo. A gente tá falando de futebol, mas vamos falar de viagem também, porque a gente trabalha, eu pelo menos trabalho para poder viajar. Porque assim, é o melhor investimento que você faz da vida. Não, porque eu posso sentar daqui a 10 anos numa mesa e contar de uma viagem que eu fiz há 10 anos atrás. Agora, se você gasta dinheiro consumindo alguma coisa, um celular que meu tá precisando, mas eu tô esperando para ganhar no palpitão lá do Grupo VEG. Mas assim, eu não sou daquelas consumistas de comprar uma bolsa nova todo dia, de comprar um celular novo a cada atualização que faz, porque isso eu não vou sentar ou contar para os netos, não meus, né, que eu não vou ter, mas para os netos dos outros. Olha, a tia comprou um celular em 2020, um celular de última geração. 4 meses depois ele já não era de última geração. Mas uma viagem, as pessoas que eu conheci, a cultura das pessoas diferentes, as culturas diferentes, o café diferente que eu provei, isso aí eu vou poder contar daqui a quantos anos for. Então, eu acho que investimento com viagem é o melhor investimento que você faz. Inclusive, o Amir Klink, vim puxar aqui, ele tem um texto muito legal, pelo menos é dado aqui como ele, o autor, né? Se não for, os telespectadores me perdoem, mas eu tinha ouvido que era dele e eu vim pesquisar rapidamente e encontrei. Ele diz assim, um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas árvores e dar-lhes valor.
É dele demais, mesmo. Né? Fantástico, E é lindo, né? e é verdadeiro. Não adianta você ver no Google, não adianta você ver na TV, você até vai ver, mas você só vai sentir se você for lá e ver com seus próprios olhos e sentir. Tem muitos lugares que a energia que passa, eu vou citar um lugar que eu fui, que eu nunca me esqueço da energia que eu senti naquele lugar, foi a Capadócia. Quando eu cheguei na Capadócia e que eu cheguei na época do Ramadã, lá, que eles ficam sem comer durante o dia, só comem no pôr do sol. E aí a gente, cheio lá, é muito diferente, né? Porque são cavernas ainda, e eles construíram a cidade nessas cavernas, né? Com um pouco da modernidade, mas não tem nada de moderno, porque tem a caverna e eles fazem um puxadinho para fazer um hotel dentro da caverna. Então, assim, eu tava dentro de a gente saiu do nosso hotel, assim, e tinha um negocinho alto, assim, tipo era um restaurante, vamos subir. A gente subiu, era um restaurante familiar, tinha umas 3 mesinhas só de um casal. E eles perguntaram, o que vocês querem comer? E aí a gente falou, o que tem típico aqui de vocês? A gente quer alguma coisa. E aí eles foram lá para a cozinha preparar o que a gente quis. E aí a gente tava em cima, assim, tu vê as luzes e tava o pôr do sol, que é muito bonito, meio rosado, e começou a entoar um chamamento da oração. Que então em toda a Turquia, a mesma oração, chamamento, em toda a Turquia, através de uns postes, né, com alto-falante. E pensa, os passarinhos voando assim, aquele silêncio, só o chamamento da oração, aquele pôr do sol, a gente lá em cima vendo as luzes. Cara, assim, ó, que experiência, né? É uma coisa que eu nunca vou esquecer. A energia daquele momento, assim, eu nunca vou esquecer. Capadócia é um lugar, assim, diferente de tudo que eu já vi, não tem nem como contar como que é. Eu voei de balão lá também, que é outra... No nascer do sol, a gente voa de balão lá, que é, assim, uma experiência de vida, sabe? É muito bom, muito legal. Espetáculo. Então é a energia do lugar, assim, que precisa estar lá para sentir. Nós entramos aqui dentro do coração da Simone, tu percebeu? Viagem ao coração da Simone. Então, mas ok, Eduardo, eu acho que era isso que nós tínhamos a perguntar para a Simone, né? Para encerrarmos aqui, eu gostaria que a Simone conversasse agora com as mulheres que nos acompanham e dissesse para aquelas... Fernando, falhou um pouquinho o teu áudio, eu não consegui ouvir. Ok. As mulheres que estão nos acompanhando agora, Simone, algumas inclusive que pretendem também entrar para o esporte, querem de repente ser jogadores de futebol, querem trabalhar na transmissão, na cobertura esportiva. O que você passa de lição, hein, da tua experiência, Simone Malagoli, para essas mulheres, essas jovens, né? E outras tantas que não são mais tão jovens assim, mas querem também ainda entrar para o esporte, para fazer cobertura esportiva. A idade não importa. Não importa, pois se você quiser e quando você quiser, você pode. Então, assim, primeiro, gostar. Você tem que gostar, porque você não vai ter feriado, não vai ter final de semana, né? Então, assim, tem que gostar para não sofrer com isso, né, Eduardo? Não pode sofrer, gente. A gente sofre um pouquinho só, mas não pode sofrer muito. Então, assim, primeiro lugar, tem que gostar. Se é isso que você quer, estuda. Estuda bastante, estuda muito, assiste, né? Jogos, estuda tudo para você saber. E aí você vai fazer as amizades, vai levar seu currículo, vai acompanhar, vai dizer, vai me conhecer. O Eduardo vai conhecer a Simone. Ô, Simone, será que lá no Grupo VEG não tem uma vaga? Manda o currículo. Quando aparecer uma oportunidade, a gente vai lembrar da pessoa que queria, porque tem vaga, gente, tem espaço. Então, assim, primeiro, tem que querer, depois estudar, saber, porque não adianta só assim, não, porque eu quero aparecer na televisão, eu quero ir lá para estar no meio dos jogadores. Se for isso, para. Se for isso, para. É verdade. Mas se você realmente gosta e você quer, então estuda e a oportunidade com certeza vai aparecer. O poder do esforço, né? Aliado à competência, à ralação, dá realmente um resultado incrível. Tá. Essa realmente é a fórmula mágica, né? É a fórmula mágica. A fórmula mágica é o esforço e a competência. Tem gente que acha que tudo é muito simples. O fulano é talentoso, nasceu assim. Nem nasceu nada. Simone Malagoli, Eduardo e eu podemos dizer com propriedade aqui a ralação que a gente dá para poder fazer as coisas acontecerem. Então, estamos onde estamos, com a graça de Deus, né, devido a muita ralação, a muito esforço e, é claro, pessoas que nos ajudam, que cooperam com o nosso trabalho, que estão aí para nos ajudar. Simone Malagoli, muito obrigado pela tua participação conosco, um prazer muito grande te entrevistar aqui, tenho certeza que os telespectadores também gostaram bastante, as pessoas que às vezes só acompanham pelo rádio, como é que é a Simone, isso, bem que a internet hoje facilitou bastante, né? Mas gostariam às vezes de saber um pouco mais de quem é a Simone Malagoli, hoje puderam conhecer um pouquinho melhor de você. Obrigado, viu, Simone? Obrigada também pelo convite, passou bem rápido, né? A gente vai conversando aqui, falar de futebol, viagem, a gente vai, né, a tarde inteira. Quando precisar de novo, só chamar. Tá. O teu blog lá, como é que é?
Ah, tá meio parado, porque eu não tô viajando, mas é simonemalagoli.com.br. Tomara que eu consiga voltar a viajar logo, que venha uma vacina pra gente estar livre para viajar, para eu atualizar. Vai sim, se Deus quiser. Eduardo Fernandes, fechou? Fechou, era isso. Baita conversa, grande aprendizado que a gente teve. Maravilha. E você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Eu falo sempre, se você pegou a entrevista no meio do caminho, não tem problema. Nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, tem a entrevista completaça. Siga a Simone Malagoli lá no Instagram, você vai ficar por dentro lá do dia a dia da Simone, tem muitas histórias, muitas lições e muita competência. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.